A paz de Jesus Cristo, pessoal, que é o Manglete novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 7. Salomão edifica um palácio. Versículo 1. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Versículo 2. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Versículo 3. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. Versículo 4. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Versículo 5. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, e 3 ordens. Versículo 6. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento, e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Versículo 7. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de assoalho. Versículo 8. Em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, e de obra semelhante a esse. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Versículo 9. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra, por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Versículo 10. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Versículo 11. E em cima sobre pedras finas, travadas segundo as medidas, e cedros. Versículo 12. E era o pátio grande, em redor de 3 ordens de pedras lavadas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. Versículo 13. E enviou o rei Salomão e mandou trazer a Irão de Tiro. Versículo 14. Era esse filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Esse veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Versículo 15. Porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Versículo 16. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. Versículo 17. As redes eram de obra de rede, as cintas de obras de cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Versículo 18. Assim fez as colunas juntamente com as 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis, que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. Versículo 19. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 côvados. Versículo 20. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de frente e em cima do bojo, que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras. Em redor estava também sobre outro capitel. Versículo 21. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda chamou o seu nome Boaz. Versículo 22. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírio, e assim se acabou a obra das colunas. Versículo 23. Fez mais uma de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redonda ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. Versículo 24. E por baixo da sua borda, em redor havia botões,
que o cingia por 10 côvados, cercava aquele mar em redor. 2 rodas desses botões foram fundidas na sua fundição. Versículo 5. E firmava-se sobre 2 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. Versículo 6. E a grossura era de um palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo, ou de flor de lírios. Ele levava 2000 batos. Versículo 27. Fez também as 10 bases de cobre. O comprimento de uma base de 4 côvados é de 4 côvados a largura, e de 3 côvados a sua altura. Versículo 28. E esta era a obra das bases, tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras. Versículo 29. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base por cima. E debaixo dos leões e 2 bois junturas de obras estendidas. Versículo 30. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam esses ombros fundidos da banda de cada uma das suas junturas. Versículo 31. E a sua boca estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, e do côvados e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não arredondadas. Versículo 32. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvados em meio. Versículo 33. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas e seus cubos, seus raios todos eram fundidos. Versículo 34. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíam da base. Versículo 35. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. Versículo 36. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmos, segundo o vazio de cada uma, e junturas em redor. Versículo 37. Conforme a esta fez as 10 bases, todas tinham a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Versículo 38. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos. Em cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. Versículo 39. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da parte do sul. Versículo 40. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor. Versículo 41. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. Versículo 42. E as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Versículo 43. Juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases. Versículo 44. Como também um mar, e os bois debaixo daquele mar. Versículo 45. E os caldeirões e as pás e as bacias e todos esses lados que fez Irão para o rei Salomão para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Versículo 46. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. Versículo 47. E deixou Salomão de pesar todos os vasos pelo seu exercício número, nem se averigou o peso do cobre. Versículo 48. Também fez Salomão todos os vasos que convinha à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da propiciação. Versículo 49. E os castiçais, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas, e os esperfitadores,
também de ouro. Versículo 50. Como também as taças e os apagadores, e as bacias, os perfumadores, os braseiros de ouro de finíssimo, e as coceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Versículo 51. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata, o ouro e os vasos, pois entre os tesouros da casa do Senhor. Mais o fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixa o like, se inscreva, deixe o comentário. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo da edificação do palácio a qual Salomão fez. Fala de cada detalhe, né, que foi feito lá o palácio, diversas obras para o templo, né, a qual estava ficando até bonito, né, tanto o palácio como anteriormente que nós também lemos do templo, né, que o Senhor pediu para Salomão fazer também, ele orientando a Salomão cada detalhe para estar fazendo. O Senhor, ele é detalhista, ele quer a nossa obediência, quer o nosso respeito, a adoração. Então, muitas vezes nós, seres humanos, que somos da natureza pecaminosa, não queremos fazer a vontade do Senhor e nem obedecer, mas sim queremos fazer o nosso querer. E o Senhor ele nos ensina aqui, através da sua palavra, que melhor é obedecer do que sacrificar, né? E a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor, ele edificou o templo e Salomão edificou um palácio para ele também. Então quer dizer o quê? Que o Senhor, ele nos orienta a cada passo. É só nós entregar o nosso coração ao Senhor. E ele tudo vai fazer. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.